1 Pedro 2:9, um texto que diz respeito à nossa identidade. Se alguém perguntar para você quem você é, ou a igreja, quem vocês são, aqui está uma resposta espetacular. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem você é? Quem somos nós? Somos raça eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamação. Proclamação do quê? Daquilo que Deus fez em nós, daquilo que Deus fez através de nós. Eu recorri a um conceituado dicionário de filosofia do conhecido Nicola Abaiano. Ele diz que identidade é aquilo que é. Identidade é aquilo que é, porque é impossível que uma coisa seja e não seja ao mesmo tempo. Gostei da definição simples, prática. Identidade é aquilo que é, porque é impossível que uma coisa ou que uma pessoa seja e não seja ao mesmo tempo. Pois bem, seguindo o conceito de Abaiano no seu dicionário de filosofia, a gente poderia perguntar: quem é a igreja adventista? Eu busquei duas definições, uma popular da Wikipedia, que diz que a igreja adventista do sétimo dia é uma denominação cristã protestante, restauracionista, trinitariana, sabatista, mortalista, não cessacionista e aniquilacionista, que se distingue pela observância do sábado como dia do Senhor, o sétimo dia da semana judaico-cristão, sabá, e por sua ênfase na iminente segunda vinda de Jesus Cristo. Você quer saber quem é a igreja adventista? A Wikipedia nos define dessa forma. Essa é a nossa identidade. Agora, eu busquei uma outra definição, que é uma definição nossa. Como é que nós chamamos a nós mesmos? No Tratado de Teologia aparece esta definição clara: os adventistas são uma corporação protestante e conservadora de cristãos evangélicos, cuja fé, embasada na Bíblia e centralizada em Cristo, enfatiza a morte expiatória do Salvador, seu ministério no santuário celestial e seu breve retorno para redimir os fiéis. Os adventistas são conhecidos por observar o sábado, enfatizarem a conservação da saúde como parte do dever religioso e por realizarem atividades missionárias ao redor do mundo. É assim que nós definimos a nós mesmos. Na época que eu estava num estudo de pós-graduação, eu cheguei no local da sala de aula e era a primeira semana de aula, e a gente conhecendo os colegas, os novos colegas, e cada um se apresentando, e uma senhora muito simpática se apresentou, eu me apresentei, e cada um tinha que dizer a sua religião. Eu me apresentei como Adolfo e disse: eu sou adventista do sétimo dia. E a senhora olhou para mim assim e falou: você é adventista? Aqueles que gostam de comer sucrilho? Eu falei: sim, eu gosto de comer sucrilho. Veja o que ela puxou da memória. Ele me contou que quando ela era garota, aprendeu com uma família adventista. Ela disse: eu aprendi a tomar café de jejum com a família adventista. Até hoje eu faço isso, eu como sucrilho. Então você é da igreja que come sucrilho? Eu disse: claro, entre outras coisas sucrilho, mas não só sucrilho, né? Veja, nós somos... a nossa constituição identitária é composta de alguns elementos, entre eles a alimentação. Mas é assim que nós nos definimos. Agora, amigos, é esta ideia do Tratado de Teologia e muitas do slide anterior foram defendidas e vivenciadas por nossos pioneiros. Acontece que já se passaram 175 anos desde que nós surgimos como movimento. É muito tempo. E nesses 175 anos, algumas coisas mudaram, algumas coisas desapareceram, e surgiram algumas preocupações. E eu acho que uma preocupação muito grande que incomoda a todos nós, ou que deveria incomodar a todos nós, é a perda ou a diluição da nossa identidade.
20 anos atrás, era muito fácil definir quem era um batista, quem era um presbiteriano, um luterano, um adventista. Hoje, se você colocar enfileirados, quase que diga seu credo, sua profissão de fé, você quase que não consegue identificar mais. Eu tenho uma preocupação, colegas pastores, que me incomoda muito, é a perda e a diminuição da nossa identidade em meio a uma cultura que cada vez está mais nos engolindo e nos deixando parecidos a todo mundo. Ler e pesquisar, amigos, é um imperativo para pastores, para membros, para todo mundo. A leitura é o meio universal do aprendizado e é o preparo imediato para todo tipo de produção. Ler é essencial. Mas o que me preocupa, e aqui está a primeira preocupação, é o seguinte: livros seculares evangélicos como fundamento da teologia de muitos pastores. É claro, colegas, que nós devemos conhecer literatura, não apenas da adventista. Afinal de contas, nós não somos alienados. Nós vivemos numa cultura, e na cultura em que vivemos há literatura de boa, em várias denominações. Nós não somos alienados, não somos esquisitos. Cada um de nós, eu acho, você também, eu já fiz isso, na sua respectiva área, no seu campo de atuação, nós já lemos, pesquisamos literatura secular ou literatura evangélica. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando quando a literatura secular evangélica é tomada como referencial da nossa identidade, como fundamento da nossa visão de mundo, e se torna algo tão essencial que essa literatura secular evangélica passa a se manifestar em nossos textos, em nossos artigos, em nossos sermões, em nossas postagens do Instagram, do Facebook. Você vê pastores que postam de todo tipo de autor, menos adventista e muito menos Ellen White. Você já percebeu que a literatura evangélica se tornou referencial da sua teologia? Agora você pergunta: Adolfo, por que isso é problema? Quando a literatura secular e evangélica se torna o nosso pilar, o nosso fundamento, a base do nosso pensamento bíblico, teológico, sabe o que acontece? Isso significa que a Bíblia, isso significa que autores adventistas, isso significa que Ellen White são colocados de lado. Porque em muita circunstância, em muito tema, não há diálogo entre a literatura evangélica e a literatura adventista. Eu quero destacar aqui 3 pontos nesse sentido. Primeiro, amigos, por melhor intenção que haja na literatura secular, na literatura evangélica, por melhor intenção que haja, lembre, os conceitos que esses livros apresentam, as pressuposições e as finalidades desses autores são muito diferentes dos nossos conceitos, das nossas pressuposições e das nossas finalidades. Por exemplo, um autor secular tem uma visão de mundo muito diferente da nossa, no que diz respeito a Deus, no que diz respeito à família, no que diz respeito a valores, no que diz respeito à espiritualidade, casamento, relacionamento, finança, cuidado do corpo, etc. Essa visão dele ou dela, em algum momento, vai influenciar o meu modo de pensar e a seguir o meu modo de agir. Mas não é só autor secular, não. Uma literatura, um autor evangélico tem uma visão muito diferente da visão adventista no que diz respeito ao evangelismo, à missão, à adoração, à liturgia, música, dízimos, oferta, oração, leitura da Bíblia, comunhão com Deus, recreação, profecias, estado do ser humano na morte, volta de Jesus, natureza de Cristo. Eles não pensam como nós pensamos e nós não pensamos como eles. E se nós ficamos lendo essa literatura e tornando essencial a nossa teologia, sabe o que vai acontecer? Em pouco tempo, é essa teologia que não vamos viver, é essa teologia que não vamos pregar. Esses conceitos serão incorporados em nossas palestras, em nossos sermões, em nossos estudos bíblicos e em nossas postagens. Um segundo ponto que eu queria destacar em relação a esse tema, essa preocupação, eu queria deixar muito claro: não é pecado citar autores seculares evangélicos. Claro que não é.
Alguns de nós fizemos dissertações e teses referenciando autores não adventistas. Eu fiz isso, mas eu não estou falando disso. Eu não estou falando de você citar ou não citar, não, esse não é o ponto. O ponto é não fazer desses autores a coluna dorsal do nosso pensamento bíblico-teológico. Não buscar neles exclusivamente o alimento para o nosso próximo sermão. O provérbio popular diz assim: diga-me com quem anda e lhe direi quem você é. Eu acho que ele vale para a leitura também. Seria mais ou menos assim: diga-me que você está lendo e eu lhe direi o que você pensa. Ou, diga-me quais autores você cita e eu lhe direi quais ideias você defende. Por isso, colegas pastores, por favor, submetamos os autores seculares, os autores evangélicos, ao crivo da Escritura Sagrada. E em segundo lugar, ao crivo dos livros de Ellen G. White. Lembre que a nossa confiança total e irrestrita é na Bíblia, e não no teólogo, não no sistema teológico, ainda que adventista ele seja. O nosso critério único é a palavra de Deus. E um terceiro elemento nessa preocupação, eu queria pedir uma gentileza para vocês, colegas. Por favor, tenhamos cuidado ao mencionar, ao recomendar autores seculares evangélicos publicamente ou em nossas redes sociais. É muito comum hoje um pastor dizer: estou lendo esse livro, ele posta a capa, posta o nome do autor, uma frase, mas acontece que esse autor não tem um livro. O livro faz parte de um pacote maior que se chama teologia. Será que você está referenciando apenas o livro ou você está referenciando o autor? Imagine você, e eu vou falar de um exemplo real, não é hipotético. Imagine você o impacto de um teólogo quando ele diz assim: Nietzsche está certo quando ele diz isto. Ou imagine o impacto quando um teólogo adventista diz assim: o nihilismo tem fundamento nos evangelhos, e eu vou provar isso. Até você explicar o que você queria dizer, a pessoa não escuta mais. Ela só escutou a primeira frase, acabou, você não consegue explicar mais. E ela vai tuitear não a frase completa, só o que interessou a ela. Amigos, por favor, tenhamos cuidado em recomendar literatura, e tenhamos certeza de que essa é uma boa literatura.